fez isso comigo. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Você está ouvindo o terceiro episódio do Anti-Coachcast, ou como meu amigo Sadrak bem fala, do Anti-Podcast. Abraço, Sadrak. Meu nome é Thiago Mandarino, sou escritor, psicólogo de alta performance e consultor comercial de vez em quando. Hoje nós vamos terminar o tópico sobre as metas, para você saber muito bem como é que você vai se manter nelas. E eu garanto que se você usar todas as dicas que eu já passei no episódio 1, 2 e 3 para suas metas e para os seus objetivos de vida, daqui a um ano você vai olhar para trás e analisar tudo que você progrediu para chegar na pessoa que você quer ser. Então fica aí para a vinheta, atenção para o recado que eu vou dar antes de começar o programa, e fica aí para descobrir qual é essa dica e o que tem a ver com esse nome maluco que eu coloquei nesse episódio. Recadinho rápido da semana: se você só ouve o Anti-Coachcast no Spotify ou se você só recebe ele por uma rede social minha, me segue lá no Instagram para você ter notícias de tudo que eu faço. Eu não produzo só o Anti-Coachcast, eu tenho outro podcast sobre cinema, sobre coisas nerds, cultura pop, tenho canal no YouTube também. O próprio Anti-Coachcast agora está no YouTube, e lá no YouTube eu vou dar outras dicas em vídeo, vou mostrar outras coisas que não dá para fazer através do podcast, além de fazer o upload dos episódios do Anti-Coachcast no YouTube também. Então se você tem, sei lá, talvez o YouTube Music, que você prefere ouvir por lá, agora você vai poder. Então confere, se inscreve no canal, é só procurar o Anti-Coachcast no YouTube e seguir. E não esquece de me seguir no Instagram, @thiagomandarim, para você ver toda a minha produção de conteúdo, ouvir o outro podcast que tá vindo por aí e o canal no YouTube sobre cinema. Se você gosta muito de cinema, vai lá me seguir também. In the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this. Antes de eu entrar no tema de hoje, eu queria falar sobre uma dúvida, uma conversa que eu tive com uma colega minha. Ela falou que já tentou algumas vezes algumas das dicas que eu passei e outras para definir metas e tentar melhorar alguns aspectos da vida dela, só que ela nunca conseguiu. E aí eu perguntei o que era, exatamente que ela queria melhorar, e ela começou a listar uma série de coisas que ela achava muito chatas no trabalho. E também ela estava num trabalho que ela não gostava muito, e as metas todas tinham a ver com ela ter mais paciência para fazer essas coisas que ela achava muito chato. Eu quero deixar uma coisa claro: uma meta tem que ser alguma coisa que você queira, alguma coisa que você realmente deseja para sua vida. Exige um nível básico de motivação e comprometimento. Qualquer coisa importante na vida, na verdade, precisa disso. Mas se você está fazendo uma meta, tem que ser uma coisa que você quer. Você tem que estar mirando em algum lugar que você queira. Então, assim, uma meta não pode ser: eu vou fazer as coisas que eu acho chato no trabalho com mais paciência. Não, isso é outro assunto. Isso é como criar hábitos, é como ser mais à prova de frustração. E a gente vai tratar disso em outros episódios. Mas se você não gosta do seu trabalho, e se você faz muita coisa no seu trabalho que você acha chato e que você não gosta, sua meta tem que ser estudar, se capacitar para trocar de cargo ou trocar de trabalho. É isso que você tem que pensar, é isso que é a sua meta. Você não pode fazer uma meta pensando em ficar no lugar onde você está infeliz, tá? Então, fiquem atentos a isso e vejam se você está comprometido, se você está fazendo metas para coisas que você realmente quer na sua vida. Dito isso, agora a gente vai para o assunto de fato do programa. A gente já falou tudo que é importante sobre fazer metas, como você faz e que você precisa anotar e registrar e acompanhar o seu progresso, e eu já dei vários modos de você fazer isso no episódio 1 e 2. Hoje, no episódio 3, a gente vai falar sobre algumas dicas que estão um pouco fora dos tópicos anteriores, só que, nossa, elas fazem muita diferença. Estão fazendo para mim, por exemplo. O nome do episódio é De Volta para o Futuro, por causa da dica número 1. Essa eu aprendi com o psicólogo cognitivo André L. Souza. Se você não conhece o André, pode procurar. O cara é um gênio, é um psicólogo brasileiro. Saiu aqui do Brasil para tentar fazer intercâmbio nos Estados Unidos, lavou muito prato lá, estudou muito para ser o doutor que ele é hoje, é uma inspiração para mim.
E eu já fiz muito trabalho na faculdade baseado em pesquisa dele. Então, se você não conhece o André, mas gosta do tópico, eu vou linkar o blog sobre ciência dele para você poder ler sobre diversas matérias e pesquisas do cara. E a dica é escolher pelo futuro. Por isso o nome De Volta para o Futuro no podcast. Como assim escolher pelo futuro, Thiago? Motivação, não tem como você fugir disso, é variável. Nem todos os dias do mês você vai estar tão animado e tão disposto a seguir as suas metas e os compromissos que você fez para você mesmo. Uma hora ou outra você vai estar de saco cheio, você vai estar cansado, você vai estar estressado por alguma coisa que aconteceu na sua vida e vai ficar mais difícil você se manter disciplinado por causa disso. É inevitável, ninguém, nem o monge budista mais disciplinado do mundo, tem todos os 30 dias do mês, todos os 365 dias do ano, feliz, motivado, super disposto a fazer. Não, existe variação de humor para todas as pessoas do mundo. Então, você sabendo disso, você tem como driblar os dias que você está menos motivado. Como? Quando você estiver mais motivado, você vai escolher o máximo possível pelo futuro, para que no dia que você esteja pouco motivado, você já tenha escolhido anteriormente. Então está no começo do mês e você está indo para o próximo passo da sua meta de exercício físico, de saúde e academia. A gente fala muito sobre exercício físico porque muita gente busca essa meta, esse objetivo, especialmente por causa da quarentena. As pessoas ficaram muito em casa e estão tentando voltar ativa. Um corpo saudável também ajuda a manter sua mente saudável, então a gente fala muito disso. E também é uma coisa muito física, muito fácil a gente dar exemplo. Mas, por exemplo, você está querendo mudar a sua dieta, comer mais saudável, até para te ajudar no seu objetivo físico, e aí você recebe o seu vale alimentação, por exemplo, da sua empresa. Você está bem motivado porque mês passado você foi bem na sua meta, vai no mercado nesse dia e usa o seu cartão de alimentação inteiro para o próximo mês e compra a dieta correta para o mês inteiro. Assim, quando você estiver no meio do mês desmotivado, sem paciência para comer a dieta que você escolheu, você não vai ter mais esse dinheiro no cartão alimentação para gastar errado. Você já gastou lá no começo do mês por agora. Entenderam a dica? Escolher pelo futuro? Esse é um exemplo bobo, né? Um exemplo muito simples que a maioria das pessoas vai poder fazer. Só que tem muitos e muitos jeitos de você escolher pelo futuro. Eu, por exemplo, quando eu estou mais motivado possível, eu preparo o máximo de posts do Instagram, de conteúdo para as próximas semanas. Então, eu estou escolhendo pelo futuro. Nas próximas semanas, se eu não estiver tão motivado, eu já adiantei o trabalho, já programei para eu fazer tais coisas em tais dias. Então, fica mais difícil de eu desistir. Vou dar outro exemplo, esse foi com uma amiga minha, mas mostra como que dá para usar essa dica em situações do dia a dia. Então, minha amiga tinha que fazer uma aula de inglês e o plano dela era, depois de fazer essa aula de inglês online, ela iria direto para a academia malhar. Aí ela resolveu se vestir para a academia, colocar o sapato de correr, a roupa da academia, pegar o shake dela e botar ali do lado do computador e assistir a aula de inglês já vestida para a academia. Quando a aula de inglês acabou, ela estava um pouco exausta, né, por ficar praticando inglês, ficar estudando. E aí o amigo dela ligou e falou: fulana, vamos pro bar, vamos beber, vamos curtir aqui. E ela ficou tentada a ir beber, a ir pro bar e deixar a academia de lado. Só que aí ela pensou o seguinte: eu já tô vestida pra academia, já tô com o meu shake na mão pronto, eu não vou trocar de roupa, deixar a academia pra lá. Aí ela: fulano, eu já tô indo pra academia, tá? Depois a gente sai, valeu. E aí ela foi pra academia. Provavelmente, se ela não tivesse feito isso, colocado a roupa da academia antes de ir assistir a aula de inglês já vestida, ela teria cedido e ido beber e ia ter matado um dia de academia, ia ter perdido um dia aí no objetivo dela de ir para academia toda semana. Você escolher pelo futuro nos momentos que você estiver mais comprometido pode ajudar você a não perder dias, não descumprir parte dos seus objetivos e das suas metas. Toda vez que você puder fazer escolhas para o futuro, nos momentos que você estiver motivado, comprometido, faça isso, que eu garanto que vai ajudar a reduzir os momentos que você fica desmotivado e deixa de fazer o que você tem que fazer. Yeah, Mr. White. Yes, science. A dica número 2 é muito simples,
Talvez a maioria das pessoas já saibam, só que acabam subestimando essa dica, e eu garanto que funciona muito, tem ajudado absurdos pra mim. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Por conta das particularidades da nossa espécie, da nossa evolução, de como o nosso cérebro funciona, no nosso íntimo nós somos seres sociais acima de tudo. Nós precisamos e nós apreciamos muito a companhia de outros seres humanos, de fazer atividades em grupo. Isso motiva muito a gente, isso é muito necessário para a nossa saúde mental também, você ter uma boa relação com as pessoas à sua volta. E isso também é muito verdade se você estiver fazendo coisas que são difíceis. E se você tem uma grande meta para sua vida, muitas vezes você vai ter que fazer coisas que são difíceis. Não é fácil você sair da sua zona de conforto. Então, você precisa de um grupo de apoio, você precisa de pessoas que você dialogue quanto a isso, você precisa de pessoas que te ajudem a ficar motivado, a trocar experiências. Isso é verdade para tudo na vida. E é verdade também quando você está fazendo sua meta. Seja ela uma meta fitness, seja ela uma meta intelectual, fazer um curso, aprender uma habilidade nova, uma pós-graduação para o seu trabalho ou uma habilidade específica que você precisa aprender para o seu trabalho, você precisa de um grupo de apoio, você precisa de troca. Como você fazer isso? Tem milhares de jeitos, mas o mais óbvio, se você está pensando assim, Thiago, eu não sei o que fazer, não tenho pessoas que estão motivadas na mesma meta que eu, Thiago, eu não sei como fazer isso, eu não conheço pessoas que estão pensando nas mesmas metas que eu. Não tem problema, hoje em dia a rede social existe para isso, ela tem que ter alguma vantagem, não é mesmo? Se você não conhece nenhum amigo, nenhuma pessoa próxima sua que esteja com objetivos razoavelmente parecidos com o seu, um grupo no Facebook já vai ajudar, já vai ser um pouco melhor. Uma página no Instagram onde as pessoas discutam isso, um grupo no Telegram, um grupo no WhatsApp. E se você não tem, seus amigos não estão pensando nisso agora, nada impede de você ajudar eles a começar a pensar nessas coisas agora. Então, se você é a única pessoa do seu grupo que está começando a fazer academia, se você é a única pessoa do seu grupo que está fazendo um curso, que está estudando uma língua nova, por exemplo, por que não tentar influenciar os seus amigos a se desenvolver também? Se você está estudando uma língua, por exemplo, mas seu amigo está estudando para o mestrado ou para a pós-graduação dele, por que não vocês fazem um grupo no WhatsApp sobre estudo no geral, sobre rotina de estudo, sobre dedicação? Não importa, o que importa é que vocês estão trocando experiências sobre como é se esforçar para chegar nessa meta, nesse objetivo que vocês têm em comum. Então, assim, para mim, nesse momento, o grupo que eu tenho e que me ajuda muito é o meu grupo de WhatsApp de dedicação para academia, para o Muay Thai, que é minha paixão e eu me dedico e treino todo dia, e esse grupo me ajuda muito. Tem dias que eu não estou com paciência para treinar ou para ir para academia, e só que quando alguém manda uma foto que está indo para academia dizendo que foi mesmo chovendo, eu fico com vontade de ir também, mandar uma foto e ajudar essas pessoas a incentivar e mostrar que eu também estou me esforçando como eles. Faz muita diferença, e também faz muita diferença ter pessoas que se importam com você e que vão te apoiar no momento que você estiver desmotivado, que vão te dar força. Então, se você não tem ninguém para fazer isso agora, começa a procurar, começa a instigar isso no seu grupo, nos seus amigos. Se você não sabe como, já manda para eles ouvirem, olha a propaganda aí, bem feita. Já manda para eles ouvirem o Anti-Coachcast, que talvez eles comecem a se motivar a fazer isso. Então essa é a dica número 2. É a dica de ouro, junto com essa de escolher pelo futuro. São duas coisas muito simples, mas que vão fazer muita diferença para você se manter motivado e cumprir suas metas, e estudar, e malhar, e aprender coisas novas, o que quer que seja, beleza? Yes, science! Item número 3, esse eu vou ser breve porque eu quero fazer um episódio inteiro sobre isso. Tem muita gente que está estagnada na sua vida profissional e no seu desenvolvimento porque não se conhece o suficiente. Não sabe o que sente, o que pensa, quais são as coisas que te dão receio, por quê, quais são as coisas que geram ansiedade, por que elas geram ansiedade, e aí isso vai barrando, vai estagnando, vai dificultando o desenvolvimento da sua vida e o desenvolvimento profissional. Um amigo meu, na época que eu era consultor comercial, começou a se tratar, fazer terapia, e isso fez o trabalho dele evoluir
200%. Eu mesmo tive que aprender a me abrir mais para os outros, ouvir feedback, sem ter que ficar me defendendo, sem ter que ficar ansioso achando que estavam minando meu trabalho e minhas capacidades. Você tem que se entender, e você tem que entender por que você tem receio, anseios, por que você tem dificuldade com certas coisas. Para se conhecer de verdade, o ideal seria fazer uma terapia. Não tô puxando sardinha para minha classe profissional, mas essa é a verdade. Mas eu sei que talvez você esteja pensando, eu já tentei, ou não tive tempo, ou não tenho dinheiro agora. Tudo bem, eu não vou tentar te convencer a fazer terapia, pelo menos não nesse programa. Mas eu quero que você crie o hábito de se questionar, pensar sobre o que você está sentindo, pensar por que você ficou irritado com uma coisa específica ou outra, pensar por que é que isso está te incomodando, pensar por que você está ansioso, por que aquilo está te dando receio, se conhecer. Você precisa se conhecer para saber quais são as coisas que te fazem mal, quais as coisas que te fazem bem, e aí depois você começar a pensar se vale a pena você reter essas coisas que fazem mal. Ou se você quer começar a pensar diferente, a agir diferente, a ser afetado por coisas diferentes. Então essa é a última dica. Se conheça mais, questione as coisas que você está sentindo, questione os seus receios, seus medos, e se você precisar de ajuda para isso, procure uma terapia, porque se você estiver bem de saúde mental, fica muito, muito, muito mais fácil se desenvolver nas coisas importantes profissionalmente, tá bom? Então é isso, galera. Esse é o último episódio sobre esse tópico de metas. A gente vai abordar muitos e muitos e muitos assuntos, desde falar em público até negociação, como apresentar melhor as suas ideias, sobre tópicos que têm a ver com a psicologia. Vou ensinar vocês um pouco de como entender melhor as coisas que você está sentindo e como enfrentar esses pensamentos ruins. A gente vai falar sobre muitas coisas com muitos convidados. Eu agradeço quem tem ouvido o Antico Podcast até aqui. Eu tenho gostado bastante de fazer esse programa, de ajudar algumas pessoas, mesmo que sejam poucas. Se você puder ajudar a incentivar o programa, mandar para os seus amigos, recomendar nos seus grupos de WhatsApp, para as pessoas que você gosta, você ajudaria bastante o programa a crescer e talvez ajudaria alguém que esteja precisando se desenvolver profissionalmente. Então coloca lá no seu Instagram quais são os seus objetivos, o que você está fazendo para alcançar eles, me marca, @thiagomandarim, e bota a hashtag OneCoachCast. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo no meu direct ou deixar um comentário nos vídeos do YouTube do OneCoachCast. E até a próxima semana. Falou!